Aqui para estudar a troca de calor entre dois corpos, nós vamos imaginar aqui então um ambiente fechado. Esse retângulo maior está representando aqui um ambiente termicamente isolado, de tal maneira que esses objetos A e B não trocam calor com o meio externo. Só vai haver troca de calor entre eles. Então vamos admitir que esse objeto A tenha uma temperatura maior que o objeto B, conforme mostrado aqui. Então, o que vai ocorrer é que esse objeto A vai transferir calor para B até que eles se encontrem à mesma temperatura ou estejam em equilíbrio térmico. Estar em equilíbrio térmico é estar à mesma temperatura. Então, vai haver transferência de calor até que a temperatura dos dois se iguale. Então, vamos admitir que é o seguinte, já que esse tem uma temperatura maior, esse objeto B, já que esse objeto A tem uma temperatura maior do que B, então, quando pensarmos do ponto de vista do objeto B, nós vamos estar falando de uma quantidade de calor Q2 positiva e o Q1, que está perdendo calor, uma quantidade de calor negativa. E aí, quando soma essas duas quantidades de calor, nós vamos ter o resultado nulo. Ou seja, a quantidade que isso aqui transfere é igual à quantidade que isso aqui vai receber. Isso vale também se fosse N objetos aqui nesse ambiente fechado. No ambiente fechado, ou seja, o ambiente isolado termicamente, a soma de calor total aqui, a soma de calor trocada entre os objetos vai ser igual a zero. Então agora, nós vamos falar, além dessa troca de calor, vamos falar da realização de trabalho. Vamos imaginar aqui, no interior desse cilindro, aqui foi desenhado um cilindro em corte, foi desenhado um cilindro, foi feito um corte aqui, nós estamos vendo aqui o isolamento térmico, e aqui essas bolinhas, isso aqui representa um gás. Nessa parte de cima aqui nós estamos representando pezinhos adicionados em cima desse êmbolo, de tal forma a comprimir esse volume de gás. Então aqui vamos imaginar aqui um monte de esferinhas de chumbo, onde a gente pode colocar uma a uma, de tal forma a variar, a exercer uma pressão aqui que varia de forma relativamente contínua, né? Então vamos imaginar que essas bolinhas de chumbo sejam bolinhas bem pequenininhas, de tal forma que você possa controlar de forma contínua essa pressão sobre esse gás. Vamos imaginar que a gente esteja fazendo isso de forma bem lenta. Então vamos pensar aqui no gás confinado aqui nesse cilindro. Aqui estão as paredes que isolam termicamente o gás do meio externo. Aqui nós temos um reservatório térmico. É uma fonte de calor, de tal maneira que você pode controlar a quantidade de calor fornecida ou retirado desse gás, controlando a temperatura desse reservatório. Esse gás, ele é encerrado aqui por um êmbolo. Sobre esse êmbolo nós temos aqui algumas esferinhas de chumbo. Vamos imaginar esferinhas de chumbo bem pequenas, de tal forma que sejamos capazes de variar de forma praticamente contínua a pressão exercida sobre esse gás. Controlando esta quantidade de bolinhas de chumbo aqui, nós vamos estar, de certa forma, controlando a pressão sobre esse gás. Esse êmbolo baixando ou esse êmbolo subindo, esse êmbolo subindo ou descendo aqui vai resultar na realização de trabalho. Se o êmbolo estiver descendo, nós temos o volume do gás variando para menos, e aí nós temos o meio realizando trabalho sobre o gás. Então nós vamos chamar isso de trabalho negativo, quando o volume do gás diminui. Caso contrário, nós vamos ter um trabalho positivo, ou seja, quando o volume do gás varia para mais, o volume do gás aumenta. Se nós promovermos essa transformação de uma forma bem lenta, nós podemos pensar em termos de força contínua, de força constante, de tal maneira que essa força ela venha a ser o resultado da pressão vezes a área. Só lembrar, pressão, força por área.
Então, nós vamos ter aqui o módulo dessa força como sendo pressão vezes área. Isso aqui é o deslocamento, é o que determina trabalho lá na mecânica, conforme nós já conhecemos. Então, aqui nós temos que o trabalho realizado e área vezes ds, né, vai definir o volume. Então, o trabalho realizado por esse gás ou sobre esse gás é dado por esta expressão que nós estamos vendo aqui, PdV. Aqui, volume variando de um volume inicial ao volume final. Esse é o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Aqui nós estamos mostrando um gráfico dessa transformação térmica. Aqui assim, ó, nós temos o gás indo de um estado inicial a um estado final. Nós temos aqui nesse sistema de eixos pressão por volume. Então, o que está acontecendo aqui quando o gás vai do estado inicial para o estado final? Está aumentando o volume. Nesse caso específico aqui, nós temos uma diminuição da pressão. O cálculo do trabalho é essa área debaixo dessa curva mostrada em verde aqui, ó. Esse trabalho é considerado um trabalho positivo porque nós temos aqui uma expansão do volume. Então, nós vamos ver aqui várias transformações possíveis. Aqui o gás se encontra no estado inicial, no estado final. Se fizermos a projeção desse ponto I no eixo vertical, nós vamos ter uma pressão definida, e se fizermos a projeção no eixo horizontal, nós vamos ter um volume específico. Então, isso aqui é um par ordenado, pressão e volume. Obviamente, se quiséssemos ser mais específicos, teremos, por exemplo, aqui, ó, aqui seria um par ordenado pressão, volume. Inicial. Aqui, pressão final, volume final. E pode ser que tenha também uma temperatura inicial e uma temperatura final, a menos que isso aqui constitua uma curva que a gente chama de isotérmica, mas não vem ao caso nesse momento. Então, aqui nós temos um par ordenado pressão-volume, aqui um par ordenado pressão-volume também. Conforme eu disse, pode ter uma temperatura I e uma temperatura F, aqui nessas condições I e F. E aqui nós vamos ver algumas situações possíveis. Note que o par ordenado I e F é o mesmo para esse caso do gráfico A, é o mesmo para o gráfico B, gráfico C, e todos esses gráficos aqui, a condição inicial e final de pressão e volume são as mesmas. O que difere de um para o outro é o caminho tomado durante essa transformação. Por exemplo, aqui a transformação inicial, do estado inicial até o estado final, nós tivemos uma situação de manter a pressão constante até chegar em A, depois manter o volume constante até chegar em F. Aqui, tanto a pressão quanto o volume variaram durante o processo. Então, aqui, pressão manteve constante, de I para A, e de A para F, o volume manteve constante. Em C, você já vai observar o contrário. De I até esse vértice aqui, o que manteve constante foi o volume. E daqui para aqui, o que manteve constante foi a pressão.
No entanto, estado inicial e estado final são os mesmos, tanto para B, quanto para C, quanto para A, e também os outros todos mostrados aqui nesta figura. Mas a área sob o gráfico, a área debaixo do gráfico, não é a mesma em todos esses casos. E é esta área que define o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Todos os casos aqui nós mostramos que é trabalho positivo, porque de I para F nós temos uma expansão do volume. Aqui foi mostrado 2 caminhos possíveis a ser tomado para seguir de I até F. Esse verde, IGHF, se nós fizermos os cálculos da área debaixo desse gráfico aqui em verde, nós vamos ter uma área muito maior debaixo do gráfico verde do que debaixo do gráfico em cor de rosa aqui, ó. A condição inicial e final são as mesmas, no entanto, o trabalho realizado nas duas condições verde e rosa aqui são diferentes. No gráfico mostrado em E, nós temos um trabalho negativo. Note que a transformação está ocorrendo de F para I. Então, está havendo uma compressão do volume. Uma compressão do volume. Então, como se nós tivéssemos, por exemplo, aumentando os pezinhos aqui, ó, fazendo com que esse gás comprimisse. Então, nós temos no caso aqui, ó, a pressão aumentando e o volume diminuindo. Isso aqui é uma situação em que o meio realiza trabalho sobre o gás. E aqui uma transformação cíclica. Nessa transformação cíclica nós temos uma transformação indo de I para F nessa curva superior e em seguida a transformação de F para I, passando por essa condição inferior aqui. Se nós calculássemos toda a área, então vamos pegar aqui assim, vamos calcular toda a área debaixo dessa curva superior. Então nós teríamos toda essa área definida aqui. Então seria só essa parte daqui. Então se nós fizermos uma área menos a outra, vai sobrar esta área. Eu vou representar aqui. De preto mais forte aqui. Então esse seria o trabalho. E como nós vimos aqui um ciclo no sentido, o ciclo foi mais ou menos assim, ó. Foi esse, depois esse. Então seria um ciclo no sentido horário. Então isso define um trabalho positivo. Ou seja, o gás realiza trabalho sobre o meio. Então vamos voltar aqui nas grandezas já comentadas até o momento. Nós falamos da quantidade de calor fornecida ou retirada do gás, ou quantidade de calor entregue ao gás ou retirada dele, que é o Q, e o trabalho que ele realiza, ou ele realiza sobre o meio, ou o meio realiza sobre ele. Essa diferença dessas duas grandezas aqui, nós chamamos de variação da energia interna. E esta variação da energia interna, ela depende dessas variáveis de estado aqui, ó, pressão, volume e temperatura. Então, olhando para todos esses gráficos aqui, pressão, volume e temperatura em I é igual para esse caso, para esse caso, para esse caso, para esse caso aqui, para esse caso e para esse caso. Pressão, volume e temperatura. Para esse caso F é a mesma em todos os casos aqui, de A, passando por B, até F.
Então, essa diferença, aqui, ó, quantidade de calor fornecida ou retirada do gás e o trabalho que ele realiza ou se realiza sobre ele, definido como variação de energia interna, só dependem do estado inicial e do estado final, que são definidos por pressão, volume e temperatura. Isso é o que nós chamamos de primeira lei da termodinâmica. Poderíamos ter escrito de forma diferente aqui, ó, o trabalho, poderíamos dizer assim, ó, a quantidade de calor fornecida ou retirada de um gás é igual à variação de sua energia interna mais o trabalho realizado. Isso é a primeira lei da termodinâmica, chamada de primeira lei da termodinâmica. Então está aqui a primeira lei da termodinâmica, escrito de forma finitesimal, aqui de forma infinitesimal. Então aqui de forma finitesimal, nós temos algumas transformações especiais. Uma transformação é chamada transformação adiabática. É aquela transformação onde o gás não troca calor com o meio. Se não troca calor com o meio, essa quantidade aqui vai ser zero e, consequentemente, a variação da energia interna é igual ao trabalho realizado. Esta variação da energia interna, conforme eu falei, está relacionada à temperatura, com a temperatura do gás, com a variação da temperatura do gás. Um exemplo de transformação adiabática, acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo essa aula já deve ter passado por uma experiência desse tipo. Imagine você enchendo o pneu de uma bicicleta com aquela bomba manual. Então, quando você aciona aquela bomba, você quer bombear o ar para dentro da câmara de ar da bicicleta, do pneu da bicicleta, o que você percebe é que ali, naquela região onde o ar é comprimido, perto da válvula, você vai verificar que a bomba aquece bastante. Então, você tem uma variação de temperatura para mais. E aquele processo, se você considerar como sendo um processo rápido, é um processo que não tem transferência significativa de calor entre o meio e aquele sistema gás que você está injetando no pneu da bicicleta. Então, você não tem uma troca de calor significativa com o meio. Então, isso é uma transformação adiabática. Uma transformação isocórica. Transformação isocórica é aquela transformação que ocorre a volume constante. Volume constante. Isovolumétrica ou isocórica são sinônimos. Então, nesse caso, se não tem variação do volume, significa que o trabalho é nulo. Então, toda a quantidade de calor fornecido no sistema vai fazer com que a sua energia interna varie, ou seja, a temperatura vai mudar. E as transformações cíclicas? Transformação cíclica. O gás sai de um estado e vai para um estado final, depois volta para o estado inicial novamente. E a expansão livre é aquela expansão onde nenhum calor, não ocorre nenhuma troca de calor entre o gás e o ambiente e também não ocorre realização de trabalho. Aí, nesse caso, se não existe troca de calor e não existe realização de trabalho, significa que a variação da energia interna é nula.